Eu tenho uma amiga no Goiás, mais especificamente na cidade de Catalão, chamada Lívia. Vulgo, codinome Poia, apelidei ela carinhosamente de Poia. Inclusive, Lívia foi minha aluna e seguiu sendo minha amiga para o resto da vida. A gente tem um hábito de sermos um podcast infinito, porque a gente conversa sobre absolutamente todos os assuntos, às vezes simultaneamente no Instagram e no WhatsApp, e às vezes dois assuntos diferentes ao mesmo tempo. E a gente tem muitas trocas de vida sobre todos os temas que vocês puderem imaginar. E uma das coisas que a gente vem discutindo nos últimos anos é sobre como a gente, enquanto sociedade, condicionou por bem, a partir de dogmatismo e moralismo e cultura cristã, que as pessoas têm uma falsa concepção de que você precisa acatar e aceitar e ser obediente sobre tudo o que seu pai ou sua mãe determinar para a sua vida. Hoje pela manhã eu estava lendo um livro, na verdade eu leio todo dia, não é Café com Deus Pai, a título de informação. E aí eu li uma coisa interessante sobre a questão de mudança de crença. Essa mensagem dizia assim: defina duas crenças que mais o enfraqueçam e faça a seguinte pergunta: com quem aprendi essas crenças? Essa pessoa é o melhor modelo a seguir? E aí essa mensagem me alugou um triplex assim na minha cabeça. Porque a gente é criado e é educado a entender que pai e mãe são dois modelos que não merecem reprovação, que são perfeitos acima de todas as coisas e que você tem que aceitar e obedecer e acatar todas as ordens e que você não pode ter as suas opiniões pessoais. E aí onde é que eu quero chegar com esse papo todo? Eu tive uma boa relação com os meus pais, o meu pai enquanto ele conviveu conosco, minha mãe também. Ambos faleceram quando eu era muito jovem, não tenho nenhum problema mal resolvido e as poucas coisas que vieram ao longo dessa minha trajetória eu resolvi na terapia, então não sou o tipo da pessoa que vai virar e vai falar mal do meu pai ou da minha mãe. E nem esse vídeo é para falar sobre mal de pai e de mãe ou orientar e induzir a qualquer prática que as pessoas odeiem seus pais. Feito esse reforço, eu fico pensando, por que é que a gente tem mania de achar que você precisa aceitar e obedecer e acatar tudo de pai e de mãe? Coincidentemente, na semana passada, eu vi uma publicação sobre a Ana Paula Arósio, onde dizia que ela não tinha contato com a mãe há alguns anos. E aí, claro que a gente sempre que vê uma publicação tende a abrir os comentários, e uma moça fazia um relato de que viu uma entrevista dela há alguns anos, onde ela falava que foi fazer um trabalho no Japão e que eles eram muito exigentes e que ela passou 3 dias tomando água, ou seja, existe um relato em redes sociais, em sites e matérias de que a relação da Ana Paula Arósio com a mãe não foi fácil. E hoje eu olho até mesmo no meu entorno, em pessoas com as quais eu convivo, relacionamentos que eu observo, do tanto que às vezes a gente adoece por causa de pai e de mãe. O tanto que às vezes a gente, nessa cultura moralista, subserviente e obediente que a gente entende que a gente não pode se desvencilhar de algumas práticas e de alguns costumes de relacionamento para com o pai e para com a mãe. Mas veja bem, se você tem um pai, se você tem uma mãe, e se você detecta que traços de comportamento, de personalidade, tanto do seu pai como da sua mãe, fazem mal a você, não faz muito sentido para mim você permanecer perto do pai e da mãe, né? Claro que, no sentido de convivência, a gente pode optar ou não por conviver, mas a partir do momento que essa convivência se torna tóxica, se torna doentia ou se torna problemática, é claro que você tem a opção de escolher se afastar. Eu lembro muito de uma amiga minha que convivia com os pais e ela não era assumida ainda e ela passava por um processo de intolerância da mãe dentro de casa, e eu sempre ficava pensando, falei, meu Deus, mas essa pessoa não é obrigada a conviver com a mãe dessa forma nociva, dessa forma doentia. Então, assim, o meu grande questionamento hoje em torno desse tipo de temática é por que de fato as pessoas acham que precisam agradar os seus relacionamentos, no caso, escolher cônjuge, namorado, namorada, marido e esposa, agradando o pai e a mãe. Por que muitas vezes as pessoas acham que escolher uma profissão, escolher um curso no ensino superior precisa ser sobre o crivo e a aprovação do pai ou da mãe? Ou seja, para mim isso é um assunto muito bem resolvido, mas eu ainda lamento que muitas pessoas ainda vivam infelizes por causa do comportamento tóxico ou doentio do seu pai ou da sua mãe. Agora me conta aqui nos comentários, você conhece alguém ou você já passou por alguma situação
que tenha sido negativa com o pai ou com a mãe? Responde aqui para mim.